Olá, eu sou o Dr. Rafael Amaral de Castro, médico oncologista. Preparei esta aula para orientar paciente e seus familiares nessa hora difícil. Nosso objetivo hoje é desmistificar o câncer de estômago. Vamos conversar de forma clara sobre o que é a doença, como fazemos o diagnóstico e, principalmente, quais são as opções modernas de tratamento que temos hoje para combater esse problema juntos. Vamos começar. Para entendermos o tamanho do desafio, precisamos olhar para os números. O câncer de estômago ainda é um problema de saúde importante. No mundo todo, ele é um dos tumores mais frequentes. Aqui no Brasil, não é diferente. Milhares de novos casos são diagnosticados todos os anos. Ele afeta um pouco mais os homens do que as mulheres e costuma aparecer mais após os 60 anos de idade. Mas a boa notícia é que, com o avanço da medicina, nossas taxas de sucesso no tratamento estão cada vez melhores. Muitos pacientes me perguntam: doutor, por que eu tive isso? Na maioria das vezes, não existe uma causa única, mas uma soma de fatores ao longo da vida. Os principais vilões são a infecção por uma bactéria chamada H. pylori, que vive no estômago, o consumo exagerado de sal e alimentos embutidos ou defumados, o cigarro e o excesso de bebida alcoólica. Além disso, ter familiares próximos que tiveram a doença também acende um alerta para nós. O grande desafio do câncer de estômago é que no início ele é muito silencioso. Pode parecer apenas uma azia, uma má digestão ou uma sensação de estômago cheio mesmo comendo pouco. Mas existe um sintoma que exige investigação imediata: a dificuldade para engolir, a sensação de que a comida está parando ou um engasgo frequente. Outros sinais de alerta são perda de peso sem motivo, dor na boca do estômago que não melhora e fezes muito escuras que podem indicar sangramento. Se você tem esses sintomas, o exame mais importante é a endoscopia digestiva alta. É um exame rápido, feito com você dormindo. Com uma câmera na ponta de um tubo flexível, o médico consegue olhar todo o seu estômago por dentro. Se ele vir alguma feridinha ou machucado suspeito, ele tira um pedacinho bem pequeno. Isso se chama biópsia. Esse pedacinho vai para o laboratório para sabermos exatamente o que é. Uma vez que a biópsia confirma o tumor, precisamos saber a extensão dele. É o que chamamos de estadiamento. Para isso, usamos exames de imagem, principalmente a tomografia computadorizada do tórax, abdômen e pelve. A tomografia funciona como um raio-x em 3D, permitindo que a gente veja se o tumor está apenas no estômago ou se espalhou para os gânglios próximos ou para outros órgãos, como o fígado. Mas o PET-TC traz hoje, além da informação anatômica, uma informação metabólica conforme o brilho que é influenciado pelo grau de atividade do tumor. São esses mapas que vão guiar todo o nosso plano de tratamento. Quando o patologista analisa a biópsia, ele faz testes especiais chamados de imunohistoquímica. Pense nisso como descobrir a impressão digital ou o RG do seu tumor. Nós procuramos por proteínas específicas, como a AER2, o PDL1 e a claudina. Saber se o seu tumor tem ou não essas proteínas muda tudo. Isso nos permite escolher medicamentos modernos e inteligentes, que atacam exatamente o ponto fraco daquela célula doente. De forma bem simples, dividimos a doença em 3 cenários. O cenário 1 é a doença inicial, quando o tumor é bem superficial. O cenário 2 é a doença localizada, quando o tumor é maior e pode ter atingido os gânglios perto do estômago, mas não saiu dali. E o cenário 3 é a doença metastática, quando as células doentes viajaram pela corrente sanguínea e se instalaram em outros órgãos. Para cada cenário, temos uma estratégia de batalha diferente. Se a doença está localizada, a cirurgia é fundamental, mas hoje em dia nós raramente operamos logo de cara. Nós usamos o tratamento neoadjuvante. O que é isso? É fazer quimioterapia antes da cirurgia. O objetivo é encolher o tumor, matar células que possam estar escondidas e tornar a cirurgia muito mais segura e eficaz. Estudos mostram que fazer a quimioterapia antes traz um benefício de quase 30% a mais de chance de sucesso a longo prazo em comparação com a cirurgia sozinha. Além disso, a adição de imunoterapia associada à quimioterapia trouxe aumento nas taxas de respostas completas por volta de 30%, uma verdadeira revolução.
Para tumores que ficam bem na transição entre o esôfago e o estômago, muitas vezes usamos o tratamento trimodal. Isso significa combinar 3 armas: quimioterapia, radioterapia e cirurgia. A radioterapia usa raios invisíveis de alta energia para fritar o tumor junto com a quimioterapia, antes de o cirurgião retirar a doença. Essa combinação potente ajuda a garantir que nenhuma célula doente fique para trás naquela região delicada. A cirurgia é o momento de retirar o problema pela raiz. Dependendo de onde o tumor está, o cirurgião pode precisar tirar uma parte do estômago ou ele inteiro. O mais importante é que ele também retira os gânglios linfáticos ao redor do estômago, como se fosse uma limpeza completa da área. Isso exige uma equipe muito experiente e hoje muitas dessas cirurgias podem ser feitas por videolaparoscopia ou robótica, com furinhos pequenos, o que ajuda muito na sua recuperação. Depois da cirurgia, quando você já estiver recuperado, nós analisamos tudo o que foi retirado. Muitas vezes, recomendamos o tratamento adjuvante. Isso significa fazer mais um pouco de quimioterapia ou até imunoterapia depois da operação. O objetivo aqui é como passar um aspirador de pó final. Queremos eliminar qualquer célula microscópica que possa ter sobrado no sangue, garantindo uma proteção extra e diminuindo muito o risco de a doença voltar no futuro. Se a doença já se espalhou para outros órgãos, a cirurgia de remoção do estômago geralmente não é o foco inicial. Aqui entra o tratamento paliativo. Eu sei que essa palavra assusta, mas na oncologia moderna, paliativo significa proteger e controlar. Nosso objetivo é usar medicamentos sistêmicos para encolher a doença, controlar os sintomas, dar qualidade de vida e fazer você viver bem pelo maior tempo possível. E é aqui que temos as maiores novidades. A maior revolução dos últimos anos é a imunoterapia. Em vez de atacar o tumor diretamente como a quimioterapia faz, a imunoterapia é um soro que acorda o seu próprio sistema de defesa, os seus glóbulos brancos, para que eles reconheçam e destruam o câncer. Para pacientes que têm aquele marcador PDL1 positivo na biópsia, adicionar a imunoterapia ao tratamento traz um benefício de quase 30% a mais na redução do risco de a doença progredir. É o seu próprio corpo lutando a seu favor. Lembra da impressão digital do tumor? Se a sua biópsia mostrar que o tumor tem a proteína HER2, nós usamos um medicamento-alvo chamado trastuzumab, que funciona como um míssil teleguiado direto nessa proteína. E a novidade mais recente é para a proteína Claudina 18.2. Se o tumor tiver essa proteína, temos um novo remédio, zolbetuximab, que se liga a ela e destrói a célula doente. O uso dessas terapias-alvo traz um benefício extra de cerca de 25 a 30% no controle da doença. Durante toda essa jornada, o tratamento não é só remédio e cirurgia, é cuidar de você por inteiro. A nutrição é fundamental, pois o estômago é o nosso liquidificador e ele estará sensível. O apoio psicológico para lidar com as emoções, a fisioterapia para manter a força muscular e o manejo da dor são partes tão importantes quanto a quimioterapia. Você terá uma equipe inteira segurando a sua mão. A ciência não para. Hoje, estamos estudando formas de usar o seu sangue para encontrar fragmentos de DNA do tumor antes mesmo de aparecer nos exames de imagem. Estamos desenvolvendo novos medicamentos que são como cavalos de Troia, que levam a quimioterapia direto para dentro da célula do câncer sem afetar o corpo. O futuro do tratamento é ser cada vez mais personalizado, focado exatamente no que o seu corpo precisa, com menos efeitos colaterais e mais eficácia. Para encerrar, a mensagem que eu quero que você leve para casa é de esperança e ação. O câncer de estômago é uma doença séria, mas a oncologia moderna transformou completamente a forma como lutamos contra ele. Conhecer a impressão digital do seu tumor é obrigatório. Os tratamentos de precisão, a imunoterapia e as cirurgias modernas nos dão armas poderosas. Confie na sua equipe médica, tire todas as suas dúvidas e lembre-se, nós estamos juntos com você nessa caminhada. Um forte abraço e até breve. Aproveito para convidar a todos a visitarem o portal www.rafaelcastroonco e lá visitar o site www.neoaccess.med.br para mais informações oncológicas.